Deixa eu fazer uma reflexão com você aqui hoje. Eu fiz uma reunião com uma cliente ontem, tá bem fresco isso na minha cabeça agora, por isso que eu já quero conversar com você. E ela me falou o seguinte: Guilherme, eu quero comprar uma casa ou fazer um aluguel, mas eu quero sair hoje da casa dos meus pais. Eu já tenho 28 anos, então para mim isso é importante, né? Apesar da minha relação com os meus pais ser muito boa, mas eu quero sair da casa dos meus pais. Eu falei, tudo bem, vamos planejar isso então. É a prioridade número 1 da sua vida financeira? Guilherme, eu quero me organizar, né, financeiramente, quero fazer o meu dinheiro render um pouco melhor, mas além disso, sim, é a minha prioridade. Eu falei, tá bom, e o que mais? Ela falou, Guilherme, eu gosto muito de viajar. E essa é assim, é a coisa mais importante na minha vida. É a coisa, assim, que eu mais gosto de fazer. Se eu pudesse, eu viajava, assim, a cada 3 meses eu faria uma viagem. Eu falei, entendi. Então, a prioridade do nosso planejamento é comprar uma casa ou sair da casa dos pais. Mas o que você mais ama fazer da sua vida é viajar. Não tem algum problema aqui? Né? Aí ela, sabe o que é? É que eu preciso ter algum lugar para voltar, né? Depois que eu fazer que eu fizer as minhas viagens. Então por isso que eu queria comprar minha casa, né? Ou alugar, talvez, mas não sei. Parece que o aluguel é uma perda de dinheiro, né? Quem nunca ouviu isso? Então passou pela minha cabeça talvez fazer a compra, né? De um apartamento para mim. Mas de fato as viagens são o que me motiva a trabalhar e acordar todo dia. Eu te pergunto, o que motiva você a levantar, a acordar e trabalhar todos os dias? Pode ser viajar, pode ser o sucesso dos seus filhos, pode ser a sua vida conjugal, pode ser as coisas andarem com a sua esposa e ter uma vida boa e feliz, né? Mas o que te motiva de fato? Esse é o primeiro ponto. E talvez seja uma pergunta difícil de responder. Mas a segunda coisa é, o que a sociedade está dizendo para você que você tem que fazer? Porque por um momento eu entendi o que ela queria de verdade, que era viajar. É isso que ela ama fazer. Conhecer culturas, conhecer pessoas, descobrir coisas novas, comidas novas. Isso é o que ela ama fazer. O que a sociedade diz que ela precisa ter? Um lugar para que ela possa voltar e que seja próprio, muitas vezes, porque aluguel é perda de dinheiro, então um lugar que seja próprio e tudo mais. Já tem 28 anos, né? Afinal, então já está na hora de ter a casa própria. Então é isso que a sociedade diz que ela precisa ter. Esse conflito é muito comum na nossa vida financeira. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que talvez vejam esse vídeo, ou pessoas que você conhece, já fizeram algum tipo de gasto financeiro, não porque elas queriam de fato fazer, mas porque elas sabiam que se eu não fizer isso, eu estou destoando do que a sociedade diz que eu preciso fazer. Eu preciso ter um carro, não é verdade? O carro é a base, né? Quem não tem um carro hoje tá, né? Como é que eu vou andar de ônibus? Imagina, eu na minha posição hoje, como é que eu vou andar de ônibus? Como é que eu vou andar de metrô? Né? Não sei, é meio estranho, né? Acho que eu preciso de um carro, eu compro um carro. Como é que eu vou morar de aluguel, né? Mas aluguel, né? Uma coisa tão... Acho que eu preciso de uma casa própria, minha, né? Aí você vai lá e compra uma casa própria. A discussão que eu preciso ter com essa cliente, ela é uma discussão de qual que é a prioridade da sua vida. E a partir daí, a gente vai caminhar. Porque será que um aluguel
menorzinho, simples, né? Ele é uma coisa tão ruim assim, de um imóvel simples, um apartamento relativamente mais simples, num lugar que talvez não seja o lugar dos sonhos, né? Não vai morar em São Paulo, falando da cidade de São Paulo. Se você não conhece a cidade de São Paulo, me desculpe por isso, mas eu vou te dar alguma noção. Talvez um dos lugares mais caros para se morar em São Paulo seja do lado do Parque do Ibirapuera, tá? Que é o maior parque em São Paulo. Então talvez não seja um parque, um apartamento, perdão, do lado do Parque do Ibirapuera, do lado do metrô, mas seja um apartamento um pouquinho mais distante, menorzinho, que você sabe que é seu, alugado. É seu, quero dizer que você pode ir, pode voltar, né, das suas viagens, é seu porque tá ali do seu jeitinho. Mas você vai ter o quê? Dinheiro para fazer aquilo que é mais importante na sua vida, as suas viagens. Até porque, quando você compra um apartamento, e falando da compra financiada em específico, tá? O apartamento é seu? Comprei o apartamento financiado, é meu? Não é, né? O apartamento é do banco, até onde eu sei. Você vai pagando ali o seu financiamento, até que em algum momento essa alienação fiduciária é sua. Essa coisa de comprei um apartamento, agora ele é meu, com ressalvas. Você pode até mexer no apartamento, pode quebrar a parede, pode fazer as coisas ali do jeito que você achar que deve ser feita, mas deixa de pagar as suas parcelas. O apartamento não é mais seu. A casa não é mais sua. Então, com ressalvas. O aluguel é a mesma coisa. Você paga, 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 até que se em algum momento o proprietário quiser tirar você de lá, ele tira, né? Existe uma vantagem ainda do aluguel que, se você quiser sair de lá em algum momento porque o seu emprego mudou de lugar, você sai do apartamento e vai mudar para um lugar mais perto, às vezes do trabalho que você conseguiu, talvez um trabalho novo, talvez um trabalho em outra cidade, você pode mudar. Então, existem vantagens e existem desvantagens em cada um dos cenários. Mas o ponto principal é: qual é o seu objetivo? Qual é a sua prioridade de vida? Isso não tem como a gente responder para nenhuma pessoa. Não tem como eu dizer assim, então, aluguem apartamento. É muito melhor do que fazer financiamento, como eu vejo vários vídeos aqui no YouTube dizendo. Ou financiem apartamento. Aluguel é perda de dinheiro. Essa é uma das coisas mais absurdas que alguém pode dizer sem conhecer a outra pessoa que está do outro lado. Cada pessoa tem um objetivo de vida. Cada pessoa entende quais são as suas próprias prioridades, as coisas que valorizam mais na vida. Talvez você tenha vindo de uma família que nunca teve um imóvel próprio, que sempre morou de aluguel, que sempre teve que sair de um imóvel e ir para o outro por conta justamente de morar de aluguel. Isso tenha sido um problema para você. Qual é a sua maior prioridade de vida? Talvez seja comprar um imóvel. Que aí você compra um imóvel. Agora, para uma pessoa que a prioridade da vida dela, a coisa mais importante, é viajar e conhecer o mundo, ela tem que pegar todo o dinheiro que ela tem, comprar um imóvel, pegar uma parcela, comprometer o orçamento, em vez de poder conhecer o mundo, ela conhecer o estado de São Paulo? Será que é isso que ela deveria fazer? Eu pergunto para você. No final, ser planejador financeiro não é tão difícil. Entende? É só uma questão de pensar e ter empatia pela pessoa que está do outro lado. E fazer você refletir também nas coisas que você tá fazendo da sua vida e as coisas que você tem aí de planos e de prioridades. Por isso, dito tudo isso, né, eu queria terminar esse vídeo
dizendo para que se você tem um objetivo na sua vida, esquece tudo que está acontecendo para fora. Esquece o que dizem para você que é o certo. Esquece o que a sociedade diz para você o que é o certo. Porque o que a sociedade diz está muito ligado com marketing, está muito ligado com interesses financeiros de pessoas que não estão nem aí para quem é você. Uma vez eu me fiz uma pergunta, que foi o seguinte: Guilherme, se você tivesse numa ilha deserta, só você, ou só eu e a minha esposa, né? Só você e a sua esposa, você ainda faria isso? Você ainda tomaria essa decisão? E se a resposta ela é não, eu tô muito inclinado a não fazer. Tô muito inclinado a não fazer. Eu te convido a pensar dessa maneira também. Eu te convido a pensar dessa maneira. Porque se você estiver pensando em fazer algo que você não faria se você não tivesse ninguém olhando, provavelmente você está tomando uma decisão por conta do que a sociedade diz que você tem que fazer. E não por conta do bem-estar, do seu bem-estar e da sua família. Eu vou deixar aqui um vídeo, acho que ele vai ficar aqui se eu não estiver errado, acho. E nesse vídeo eu vou falar ainda mais sobre esses assuntos de psicologia financeira, educação financeira, planejamento e tudo mais. E se fez sentido para você, deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para não deixar de acompanhar esses assuntos. Combinado? Um abraço para você e até!